Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Meu abraço aqui à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá. Estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra do nosso Deus. Hoje é domingo, de 19/7, nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero hoje, juntamente com os amados irmãos, estudar no livro dos Salmos, no Salmo 100, que é um salmo bastante conhecido, no seguinte tema: o centro do nosso louvor. Mas antes disso eu quero fazer uma oração e depois a leitura, e assim nós vamos estudar dentro do nosso tema, nesse texto aqui que foi citado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia que dura para sempre. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e pelo fortalecimento que o Senhor tem nos dado constantemente em meio às adversidades. Ilumine a nossa mente também para que possamos entender a Tua palavra nesse momento de estudo. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Peço que os amados abram as suas Bíblias para acompanhar a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 100, que diz assim a palavra de Deus: Salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Antes de nós abordarmos o nosso tema propriamente dito, vamos aprender um pouquinho mais sobre este salmo aqui. Primeiramente, esse salmo pertence à quarta divisão do livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 5 divisões. E a quarta divisão do livro dos Salmos tem como objetivo realçar a realeza, a majestade e a soberania do nosso Deus. E essa divisão começa a partir do Salmo 90 e ela vai até o Salmo 106. E esse livro 4 dos Salmos é um livro que convida a adoração ao Senhor majestoso e soberano. Isso nós vamos perceber e fica bem nítido quando nós olhamos para alguns salmos
que aqui eu vou citar, que começa no Salmo 92, versículo 1, que diz: bom é render graças ao Senhor. Salmo 93, 1, reina o Senhor. Salmo 95, 1, vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Salmo 96, 1, cantai ao Senhor com cântico novo. Salmo 97, 1, reina o Senhor, regozije-se a terra. E Salmo 100, 1, que é celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então nós vemos aqui que é um convite para que possamos adorar o majestoso, o soberano Senhor da nossa vida. E este salmo é um salmo também de ações de graça, de louvor, de gratidão ao Senhor. Então, entendendo isso, vamos agora passar para o nosso texto aqui, no nosso seguinte tema, que é o centro do nosso louvor. E para nós entendermos que o Senhor, aqui o Yahvé, é o centro do nosso louvor, aquele que é o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus fiel, que tem nos guardado ao longo da nossa jornada. Nós vamos ver aqui 7 imperativos, que são atitudes do adorador com o Senhor, o objeto da nossa adoração. E nesses imperativos, vamos deixar bem claro a maneira que nós devemos adorar, a maneira que nós devemos nos apresentar ao nosso Senhor. Então vamos passar aqui para esses imperativos que nos ensina que nós devemos adorar o Senhor com muita intensidade, com muito temor, com muita gratidão no nosso coração. O primeiro imperativo fala que todos os adoradores devem se achegar na presença do Senhor celebrando com júbilo, ou seja, em alta voz. O verbo aqui, ele é traduzido também como um grito, bradar, tocar trombeta, aclamar com alegria, gritar em triunfo, gritar em aclamação. Na nossa tradução aqui diz celebrai com júbilo ao Senhor. Na tradução da NVI já coloca aclame em alta voz, expressando que a nossa adoração deve ser em alta voz. É um convite para que todas as nações venham adorar o Senhor dessa maneira, em alta voz. Aqui não está dizendo um grito ou um louvor desconexo, mas harmonioso, aonde todos vão ouvir e entender que aquela adoração está sendo feita ao Senhor. E quando se expressa com júbilo, é com intensidade, com alegria e com entusiasmo, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. O segundo imperativo convida que todos os moradores da terra sirvam ao Senhor como com alegria. A palavra servir aqui, ela significa trabalhar, lavrar, trabalhar para o outro, servir com o outro com o trabalho. Então, nesse contexto aqui, nós vemos que servir é exatamente o nosso serviço, o nosso trabalho de adorar e prestar culto ao Senhor. Clinton McCann, ele diz que servir ao Senhor nesse contexto significa permitir que a minha e a sua vida seja completamente direcionada por um mestre soberano, entendendo que servir ao Senhor é se submeter e reconhecer a sua soberania. Então nós devemos servir, cultuar, prestar culto ao Senhor. E de que maneira? Com alegria no nosso coração. O terceiro imperativo, ele vai falar que os adoradores são convidados a entrar na presença do Senhor. Como diz aqui, apresentai-vos diante dele com cântico. O verbo aqui significa ir para dentro, se achegar, vir para dentro. Então os adoradores deveriam comparecer diante do Senhor. E comparecer como? Com cânticos, com adoração, com louvor. E quando diz que apresentar diante de Deus dessa maneira, é quando nós nos colocamos para adorar o Senhor, louvar o Senhor. E esses cânticos devem ser cânticos de um coração sincero, de um coração que
deseja adorar ao Senhor, como diz João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem como? Em Espírito e em verdade. A nossa adoração, ela deve ser de dentro para fora. Cânticos produzidos internamente de gratidão e louvor ao nosso Deus. É dessa maneira que nós devemos apresentar com cânticos que falam de louvor e adoração e exalta a majestade do nosso Deus. O quarto imperativo convida os adoradores para o reconhecimento da pessoa do Senhor. Olha que diz: sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Yahvé é Elohim. Yahvé aqui é o Deus da aliança, que fez aliança com o seu povo. E ele está dizendo que esse Deus da aliança é o Deus que é Elohim, que quer dizer aquele que é soberano, aquele que é absoluto, verdadeiro e criador de todo o universo. E que não existe outro Deus além dele. E aqui o verbo saber que o Senhor é Deus significa conhecer, reconhecer, admitir, confessar, compreender. Então aqui está dizendo que trata do conhecimento adquirido através da nossa experiência pessoal. Quando nós temos aquele encontro com o nosso Deus, então nós passamos a conhecê-lo, que Ele é o Senhor, aquele que fez aliança conosco, que é o Deus absoluto, Criador dos céus e da terra. Então o salmista aqui chama o povo para que o mesmo reconheça que não existe outro Deus além do nosso Deus. É aquilo que diz no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o nosso Deus é o sustentador, o Criador e aquele que protege e guarda o seu povo, porque Ele é o Deus da aliança. O quinto imperativo se encontra aqui no versículo 4, que diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hino de louvor, render-lhes graça e bendizer-lhe o nome. E esse aqui, ele trata do mesmo assunto que está no finalzinho do versículo 12, que diz: apresentai-vos diante dele com cântico. É o mesmo verbo, mas aqui agora está associado à maneira que nós devemos entrar no templo. Aqui a mente do salmista ele está voltada à maneira que deveria entrar na casa do Senhor, no templo. Então aqui significa ir para dentro, entrar, vir para dentro. Então é um convite para entrar no santuário com agradecimentos e louvores. Assim como o povo, quando eles estavam se chegando próximo ali ao templo, era dessa maneira que eles deveriam se apresentar. Deveriam se apresentar, como diz assim, nas portas, com um coração grato, com hino de louvor, rendendo graça ao Senhor e bendizendo o seu nome. E assim também deve ser a minha vida e a sua vida ao se achegar na casa do Senhor, que deve ser motivo de agradecimento, motivo de louvor, de render graça ao Senhor e bendizer o teu nome, falar bem do nome do nosso Deus. E assim também é um convite para mim e para você. Isso aqui é uma ordem para a minha vida e para a sua vida se chegar dessa maneira. E o verbo do sexto imperativo diz aqui: render-lhe graça e bendizer o teu nome. Então render-lhe graça significa dar graça, louvar, agradecer, confessar o nome de Deus. Implica numa atitude de reconhecimento pessoal. Então quando eu estou rendendo graça, eu estou aqui louvando o Senhor, confessando o seu nome e agradecendo, reconhecendo pelos benefícios que Ele tem derramado sobre a minha família, os meus familiares, a minha igreja, naquilo que o Senhor tem sido favorável na minha vida. O Salmo 106, versículo 1 diz que nós devemos render graça ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Então que nós venhamos confessar, que venhamos a reconhecer que tudo vem do Senhor. E o último imperativo para a minha vida como adorador significa que eu devo me ajoelhar, louvar, saudar, falar bem de alguém, como diz, bendizer-lhe o
nome do Senhor. Conclui aqui então que nós devemos louvar e exaltar o nome desse Deus, falando bem desse Deus, dizendo que é o Senhor que tem feito muito bem sobre a minha vida. Como o salmista também ele fala que eu louvarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Isso no Salmo de número 13, ele vai falar sobre isso no finalzinho do Salmo, que eu cantarei e louvarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem. Dizer como o povo de Israel, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então é o Senhor que tem feito maravilhas na minha, na sua vida, no meio do seu povo. Então vamos bem dizer Ele, vamos falar bem desse Deus, independente das situações que estão acontecendo, mas é Deus que cuida da nossa vida. Então aqui nós podemos concluir que através desses imperativos nós podemos ver que o centro do nosso louvor, o centro da nossa adoração, de fato é o Senhor, o Deus verdadeiro, aquele que existe. Mas esse salmo não somente vai falar das atitudes do adorador, desses imperativos, mas o saltério também nos mostra o real motivo por que nós devemos louvar o nosso Deus, que é o versículo 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então aqui o saltério nos mostra o real motivo para nós louvarmos a Deus, porque Ele é bom. E isso significa que essa bondade é manifestada pela sua misericórdia, pela sua benignidade, pela sua bondade. E diz também que o outro motivo é a fidelidade do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele é que dá estabilidade na nossa vida, Ele que dá firmeza ao meu coração, e isso vai durar para toda a eternidade. Eternidade. Então, irmãos, nós vemos como nós precisamos entender cada vez mais este salmo aqui. Este salmo não somente nos convida para levantar a voz com alegria, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, mas também nos instrui como também a maneira que deve ser feita a minha adoração. Nós vimos aqui que nós devemos celebrar com júbilo, servir ao Senhor, os imperativos, mas nos ensina a maneira. Note aqui as expressões. Ele vai dizer com alegria, com cântico, com ações de graça, com hino de louvor. Estas são expressões consideráveis aqui no nosso texto, que expõem a maneira e a atitude que o adorador deve fazer a sua adoração. A minha adoração não deve ser triste, o meu louvor não deve ser triste, o meu cântico não deve ser triste, mas diz que deve ser tudo com alegria, com cântico, com ações de graça, com hino de louvor. É dessa maneira que eu devo adorar o meu Senhor, o meu Deus, e Ele é o centro da minha e da sua adoração, o centro da igreja, do real louvor para minha vida é o Senhor, nosso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Que Deus nos abençoe e que Deus continue alimentando o nosso coração com a sua palavra. Então nós aprendemos aqui essas pérolas preciosas dentro desse salmo, esses 7 imperativos e também o real motivo por que nós devemos adorar o Senhor e também como nós devemos adorar o Senhor, com muita alegria, com muito cântico, com muita ação de graça. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.